Cara, aqui no canal quando a gente acerta alguma teoria, a gente comenta, fala que acertou, ou menciona que esse vídeo existiu, que a gente já tinha comentado sobre. Mas nunca é naquele tom de, mano, eu avisei. Mas dessa vez eu não vou conseguir fugir, porque, cara, eu avisei. Luffy é Kaizoku ni naru otoku da. Vamos lá, já tirando o elefante da sala, a questão é a seguinte. A gente já tinha comentado há muito tempo aqui no canal, é um dos nossos vídeos mais vistos e é um vídeo que está sendo feito um remake dele, que vai sair no canal também. Que é um vídeo onde eu falo que o Luffy não vai rir quando chegar em Laugh Tale, ele não vai ter a mesma reação que o Gold Roger teve. Isso porque eu acredito que Roger é uma pessoa muito diferente do Luffy, e os últimos capítulos estão demonstrando isso de uma forma bem explícita, inclusive. Eu só não imaginava que o Roger seria tão pro outro lado do que a gente estava pensando. Naquele vídeo eu já dou a entender de que o Roger viveu uma vida mais tranquila, que ele não teve muitos dos sonhos que o Luffy teve, que ele não era necessariamente o cara de libertar, porque ele nunca chegou a fazer nesse lugar algum, coisa que a gente nunca viu de fato ele fazer e tal. Eu até comento naquele vídeo que eu não acreditava que o Roger era um vilão por conta disso, nem nada, e continuo não achando, mas... cara, eu não achava que o personagem era tão duvidoso quanto eu imaginei naquele vídeo. Eu evitei por muito naquele vídeo taxar o Roger como um personagem dúbio ou com muita ambiguidade sobre as vontades e as determinações dele, mas não teve muito como evitar o próprio mangá que mostrou isso pra gente. Eu vou comentar sobre isso bem profundamente mais da frente, sobre ele e o Zebek, né, a dualidade entre os dois. Zebek esse que era na verdade o cordeiro em pele de lobo, enquanto o Roger era o lobo na pele do cordeiro. Mas parece que o Roger saiu meio que na maldade no telhado pra pegar a Makita. Só que de qualquer maneira vamos à narrativa do capítulo de forma mais linear e igual ao capítulo em si. Eu só queria deixar esse comentário anteriormente porque eu achei muito interessante a forma como o Oda escolheu trabalhar a personalidade do Roger. E isso pode calhar até em outro personagem que eu vou comentar mais à frente. Mas vamos lá. E já começa naquele modelo. Shaq é raptada e todo mundo pensa que é o Zebek, e aí eles veem o Wang Zi como traidor. Foi uma coisa que a gente já comentou capítulos passados aqui, uma teoria que ficou até comum ali na galera que fazia teorias a respeito dos maiores detalhes do capítulo, né, pegando esses personagens e vendo as suas nuances. Então era uma teoria até que conhecida no público geral, a gente comentou isso aqui também, e é o que acontece mais ou menos ali no capítulo. O mundo inteiro fica meio que chocado com a Shaq ter sido pega, e isso inclui o nosso gado, quer dizer, futuro rei dos piratas, que fica puto com o Zebek e decide resgatá-la, enquanto rasga o jornal e fica enfurecido, etc. Isso lembra muito até a Jeanne quando ela é capturada e o Dragon fica com muito ódio daquilo que tá acontecendo. E eu também queria mencionar o quanto o Garland é um desgraçado, né? Esse capítulo deixou bem na cara o quanto o personagem é pior do que um dragão celestial comum. Impressionante isso. Quando eu vi que ele queria uma esposa adequada pra ele, que ele não ia ficar naquela ilha, ele ia ser apagado e tal, eu já fiquei um pouco em choque, porque, tá, ele tá falando isso pra mulher que acabou de gerar os 2 filhos dele. Quando passa a página e ele mata ela, eu fiquei incrédulo. É inacreditável. Sim, o Oda escolheu realmente fazer dele um personagem completamente desprezível, um psicopata completo. A gente tem uma pequena cena do Dragon mais novo, que não parece nem um pouco com o Luffy, é feio pra caramba ainda, mesmo mais novo. E é muito doido como o Oda não faz uma cena nem muito complexa, só faz ele questionar ali os seus superiores sobre o fato de estar atacando civis ali de God Valley. O que já mostra ali que o personagem já era meio questionador. Tem até um soldado que fala que pensamentos e questionamentos não podem ser cultivados porque isso atrapalha a mentalidade de um exército como um todo. Funciona quase assim mesmo na vida real, mas eu achei muito simplória a forma como o Oda colocou isso dentro do mangá, mas de qualquer maneira era só pra introduzir o Dragon ali na bagunça toda que vai ser God Valley de um jeito muito rápido, então era normal que ficasse meio simples mesmo a cena, e é muito bom ver que desde novo ele já faz esses questionamentos. Só é meio estranho que o Garp deixou o filho dele pra qualquer um cuidar, né? Que são os soldados que, apesar de serem muito compromissados com a marinha, pelo visto, são os caras que estão meio assim, não tem nem personalidade, só um bando de random. A cena seguinte já mostra como essa cena do Dragon ficou até muito simples, porque a gente tem uma cena da Ivankov, da Jeanne e do Kuma, e eu sei que existe todo um contexto para esses personagens, ele já tem muito mais contexto dentro do mangá, e o próprio flashback do Kuma já traz isso, mas a fala dele é muito importante, de realmente existem escravos com muita energia,
Acho que é a primeira vez que o Kuma vê alguém conseguindo unir as pessoas, ou pelo menos tentando unir essas pessoas, uns sentimentos de revolta. Isso é muito importante, a cena é muito curta e é muito boa. Tem um contexto muito melhor e muito mais bem feito, com pequenos diálogos ali que acontecem dentro do navio, então bem interessante isso. Passando já para a próxima parte, a gente vê até um Morgans mais novo. E aí essa cena dele também é bem rápida e deixa evidente uma coisa que eu já comentava desde o início, desde que o Morgans aparece ativamente dentro da história no Novo Mundo, que ele é um personagem que ele tá aí para abafar informação, para conseguir grana, e ele tá pouco preocupado se as notícias vão sair de fato, se elas são verdadeiras ou não, e o governo mundial usa ele para abafar as coisas, então é bem isso mesmo. Como o governo se recusa, ele vai vazar do jeito que ele quiser e é isso aí. Inclusive é graças à belíssima informação de que a Shaki tá viva, só foi sequestrada, que todo mundo fica muito feliz e aí começa um movimento pro resgate dela. E aí é dito que ela é o prêmio do jogo dos Tenryubitos, que é aquele jogo maldito sobre escravos, a caça dos humanos. A gente já vê a Big Mom querendo as frutas dos filhos dela, o Kaido também fica interessado. E aí entra o nosso herói do dia, o Zebek, e ele fala que quem tiver com medo, que fique aí em Hashinozu mesmo, que ele vai pra God Valley. Muito bom. O personagem já tem nos mostrado lados incríveis desde que ele apareceu no flashback, e agora ainda mais. Aparece também Roger dizendo que vai pra God Valley. Todo mundo começa a se mover pra aquele lugar. Isso me lembrou um pouco aquela cena do Sengoku falando sobre o Wano, que muitos piratas famosos estavam se reunindo no mesmo lugar, é quando ele remete aquilo a God Valley, então bem interessante isso. O Roger fala, bom, o Rock já começou a se mover, então não deixa ele chegar antes. Você vê que o espírito de competitividade do Roger é muito diferente do que é o Luffy. O Luffy não pensaria dessa maneira. Se fosse uma amiga dele resgatada, primeiro que o Luffy já tinha encontrado o lugar muito antes de todo mundo e já tava quebrando tudo lá dentro. E não no intuito de ser um pirata maior, ser um pirata com mais prestígio ou nada do gênero, mas pra resgatar a sua amiga. A gente vê o Garp também se movendo pra lá. E é então que Zebek se encontra mais uma vez com seu velho amigo, que já está careca, mas ainda tem os chifres na cabeça. Aí o Zebek encara ele diretamente, e é muito engraçado como o Zebek provoca. Pô, você vai ficar isso aí dando ordem do governo mundial mesmo, vai ganhar mais uns pontinhos com eles e tal. E aí enquanto os dois começam a gritar, o Zebek fala até um pouco mais baixo. Aí, será que a gente não pode conversar um pouco a sós aí não? Já corta a cena pros dois brindando saquê e conversando juntos. Tenho certeza que você sabe pra onde estamos indo e por quê. Então Zebek traz uma informação sensacional. Eu tenho um nome oculto, meu nome é Dave D. Zebek. É estranho ter que pronunciar isso rápido e não parecer David, mas enfim. Ele fala que é um clã que o governo mundial quer apagar há muito tempo e é um clã de descendentes do pirata lendário Davy D. Jones. O que essa cena deixa muito implícita já no diálogo é que realmente os D têm esse ainda nome oculto, a gente ainda não sabe do que se trata. Davy Jones não foi o primeiro e ele faz parte de um dos clãs. Então os D têm clãs diferentes. É uma lógica muito parecida com os Tenryubitos, que são as 20 famílias, no caso os 19 que estão em Mare Joy, e a 20ª que é a Nefertari. Então realmente deve ter essa diferença entre as famílias, já é o que a gente esperava, não é algo novo. A gente já teorizou isso aqui há um tempo considerável no canal e muita gente já esperava por isso, visto que, bom, já que quase todos os personagens com o nome D tem um nome antes, Trafalgar de Law, Monkey de Luffy, Marshall de Teach. Inclusive o Teach deve ter escolhido o nome da mãe, por exemplo, assim como o Ace, que escolheu Postgas de Ace e por aí vai. Ele fala que eles já governaram o submundo, mas agora vivem em segredo. Ele revela essa fraqueza pro Harold. É assim como ele fala, e realmente é uma fraqueza, já que agora o Harold sabe um ponto fraco muito grande do Zebek, já que o Zebek teve que levar a mãe do seu filho e o seu filho para sua terra natal, que é God Valley, lá no West Blue. E isso é um contraste direto. O Oda já tá trazendo esse paralelo aí, desse contraste entre o Garling, que aparece no início do capítulo, que mata a própria esposa, a sangue frio, um completo psicopata, e um pirata que a gente via como um vilão o tempo todo, que era o Barba Negra da geração, que era o homem que desafiou o Roger, que era como Luffy, e não é bem assim. O cara era totalmente diferente e tem uma motivação muito melhor do que o próprio futuro rei dos piratas. Tem um detalhe nesse capítulo que é os escudos que estão no navio do Harold. Tem dois escudos que parecem as duas fases da lua. Vocês sabem, pra quem conhece os vídeos antigos aqui do canal, o quanto isso é relevante. Não a referência em si dos escudos do navio, mas a coisa das fases lunares.
E a gente vai voltar a comentar disso aqui em outros vídeos de teoria, só queria deixar esse disclaimer aqui. O Zebek fala que isso foi um erro de cálculo do governo mundial, já que os Tenryubitos estão reunidos lá, então de jeito nenhum que eles vão querer o Zebek ali. O Zebek fala uma coisa que me lembrou muito o próprio filho dele anteriormente. Quando o Luffy sobe pra Skype, o Barba Negra e a sua tripulação se questionam se o destino tá sempre do lado desse moleque. Parece uma coisa muito estranha, mas não é a primeira vez que o Barba Negra fala sobre destino, ou sobre a ironia do destino. E aqui, o Zebek tem um sentimento muito do... Bom, eu não tô sentindo que eu tô com muita sorte não. Se minha mulher e meu filho escaparem, é o suficiente pra mim. Parece que ele já sabia, afinal ele fala com as próprias palavras. Parece que eu tô sendo arrastado pro meio disso tudo por um destino grandioso ou algo assim. Aparentemente, realmente a nossa teoria sobre o destino e de como o destino cerca a vida e guia a vida dos D pro propósito final está meio que se concretizando. Eu não vou ser dos malucos que falam, então o D é Destiny. Não, eu não vou fazer isso, apesar de que seria interessante. Destino de Dave, destino dos Monkey e por aí vai, mas eu acho que não seja isso. Mas mais uma vez o Oda mistura essa mística do destino que, como eu já comentei aqui no canal diversas vezes, não é coisa nova no mangá de One Piece. Ele pede ajuda pro Harold, o Harold fala que não pode ajudar e que vai lutar com ele ali mesmo. Aparentemente quem sai vitorioso na briga é o Zebek, já que ele taca fogo no navio do Harold. E aí o Oda fala sobre, ou o narrador, melhor dizendo, fala sobre o jogo que acontece a cada 3 anos, que vai acontecer no nosso tempo atual, tá? Visto que a gente já teve um ano de viagem do Luffy, mais 2 de time skip, então esse é o ano para isso acontecer. Eles escolhem uma ilha rica em recursos, entre as nações que não são membros do governo mundial, e simplesmente matam todos os nativos, a caça aos humanos. Bem legal, né? Uma coisa bem assim, razoável, assim, por parte do governo mundial. E aí chegamos ao tal dia do incidente de God Valley. Temos a Akuma no Mi Haras e o tesouro principal, que é a Shaki, a rainha e uma das mais belas e poderosas de Amazon Lily, a mulher mais linda do mundo. Garlic queria ela como sua esposa, o que é uma desgraça visto o personagem horrível que ele é, e ela é colocada lá para que, bom, seja feito o que quiser com quem a conseguir. Bom, e aí é dito que as caças mais raras são o garoto bucaneiro, que é o Kuma, e aqueles que foram descobertos depois de 800 anos de uma grande espera, o clã Dave, que tá na ilha para ser assassinado completamente ou ser escravizado. E aí a gente tem uma cena que foi simplesmente absolute cinema, que é o Dragon salvando a mãe do Shanks e os seus filhos, e possivelmente, dado a quadro que vem logo em seguida, ele também é responsável por salvar o Barba Negra. O Dragon não fez nada ao longo da história inteira até aqui, pelo menos no tempo atual. E aí, quando ele era adolescente, ele talvez foi responsável por deixar o Shanks vivo e o Barba Negra. Só isso. Pra salvar desconhecido e criança dos outros, ele salva. Agora a amiga dele que tava lá sendo levada pelo governo mundial e depois o amigo dele que foi escravizado, isso aí, ó, o problema não é meu. Bom, brincadeiras à parte, esse capítulo deixa a intenção de muitos dos personagens bem claras e bem diretas sobre o que vai acontecer no evento. Zebek estava motivado a salvar a sua família e o descendente do seu clã, que era o Tite. O Tite está vivo hoje em dia, então isso de fato aconteceu e ele foi salvo. Shanks e o seu irmão foram para lugares diferentes. Provavelmente nesse evento foi o evento também que Roger encontrou o Shanks e levou a criança junto com ele. E eu ainda acho que não foi muito da vontade do Roger não. De qualquer maneira, falando sobre o Roger em si, é um pouco surpreendente e não tão surpreendente assim que o Roger não tenha sido um personagem como o Luffy. Eu já apontava isso há muito tempo, desde a reação dele com o Tesouro One Piece, como eu falei naquele vídeo que a gente fez há muito tempo aqui no canal, como também as atitudes que os piratas dele e ele próprio tiveram aos poucos que a gente viu ao longo da história e mais principalmente agora. O Roger é um personagem muito mais duvidoso, muito menos compromissado e muito menos empolgado com tudo aquilo que poderia estar sobre ele, principalmente sobre o seu nome, sobre tudo que tem ao redor da família D. Como a gente imaginava, a gente pensava que o Roger era um cara super curioso e que buscou os tabus e que ele pode até ter se tornado isso no futuro, como a gente viu depois que ele chega, descobre que para chegar lá ele precisava dos poneglyphs, etc. Mas até esse ponto da história o Roger não estava nem aí para isso. Ao contrário do Zebek, que a sua motivação era salvar a sua família, o clã D, permanecer com esse nome vivo. Ele ainda traz essa revelação para nós sobre o David Jones. Ele já tinha dito em capítulos passados que era fã do David Jones e que queria bater de frente diretamente com o governo mundial. Ele tá voltando para esse lugar para fazer uma guerra direta contra o governo para salvar os D dos Tenryubitos. Nesse processo um bucaneiro é salvo, que é o Kuma,
que implica no destino do Luffy no futuro. O Shanks também, Barba Negra sai vivo, Shaq com certeza sai viva também, como a gente já sabe onde os personagens estão depois desse grande evento. Então o cara foi pivô disso tudo, enquanto o que foi o futuro Rei dos Piratas e que por muito tempo a gente achava que era um personagem que era muito igual ao Luffy, ou era o cara mais próximo do Luffy da geração passada, na verdade tava ali só pra arrumar confusão mesmo e pra salvar uma mulher. E veja, a motivação do Roger não é pra salvar sua companheira, não é pra salvar sua amiga, não é como o Luffy fez em Enies Lobby pra salvar a Robin, ou a Nami, ou seja lá quem for. O Roger só queria salvar uma mulher que ele acha legal ali, que ele acha bonita e que ele tinha o sonho de se casar. É isso, assim, no mais. E pra piorar, ele ajuda a vencer o Zebek, que é o evento que os piratas Roger detêm o Zebek em God Valley, em parceria com a marinha que estava alinhada com os interesses do governo mundial, como a gente vê nesse capítulo. O Dragon até ficando meio puto de ter que agir junto com o governo mundial e junto com a marinha pra matar um monte de civil. Então pera aí, o que tá acontecendo? Qual foi a motivação final do Roger? A gente pode teorizar que ele foi enganado, que ele possivelmente foi usado nesse evento, mas ainda assim, cara, pera aí, vamos ver as variáveis. A gente tá vendo o evento que o governo mundial tá caçando seres humanos em parceria com a marinha. A gente tá vendo essa atrocidade acontecer. O prêmio principal para se tornar uma escrava é a mulher que o Roger supostamente quer salvar. E aí no final da luta, ele decide que ele quer lutar contra o Zebek. E inclusive, ele luta junto com um cara que se torna herói da marinha nesse mesmo evento. Cara, isso é simplesmente loucura. Eu sei que o Garp se torna herói da marinha necessariamente por levar o Roger à custódia, mas cara, ainda assim, esse foi um dos grandes feitos que tornou o Garp quem ele é, e foi um dos grandes feitos que possibilitou o governo mundial apagar um dos maiores piratas que poderiam ter mudado o mundo. O Zebek, pra mim, na minha cabeça, é o cara que deveria ter encontrado o tesouro One Piece, e eu tenho certeza que, assim como o Luffy, a reação dele seria totalmente diferente da risada do Roger. Se eu tinha certeza daquela teoria no passado, hoje eu tenho muito mais, e esse remake vai sair no canal, tá? O mais cedo possível. Eu quero deixar esse vídeo pronto pra trazer aqui. E um detalhe também que eu acho muito crucial e que eu acho muito importante a gente comentar aqui é que esse diálogo que o Zebek teve com o Harold pode ter deixado meio implícito que Joy Boy não tinha como seu rival o Dave Jones no passado. Eu sustento mais uma vez a minha teoria de que Joy Boy era o próprio Dave Jones. 800 anos escondidos? O clã que os Tenryubits queriam destruir, eles descobrem o lugar onde eles estão e vão lá destruí-lo? O homem que o Imu mais odiou em toda a sua vida? Bom, eu acho que a narrativa tá deixando bem claro que, na verdade, o descendente direto do Joy Boy é o Teach e não o Luffy, como muita gente pensava. Apesar de que o Luffy é um sucessor meio que espiritual e não consanguíneo dele. De qualquer maneira, pra mim fica bem mais evidente a cada capítulo que se passa, toda essa trama a respeito do Zebek e do Teach e a sua ligação direta com o pirata Joy Boy e o quão mais distante fica o rei dos piratas Gold Roger de parecer um personagem que queria mudar o mundo. Afinal, ele preferiu jogar esse tesouro para um mar inteiro de piratas, mesmo sabendo, junto com o Oden, que tinha alguém prometido para alcançar esse tesouro. Você já parou pra pensar nisso? Roger e Oden falam que em 20 anos Joy Boy, entre aspas, retornaria para Wano e que ele seria responsável pelo tesouro One Piece. Então por que diabos Roger anunciou esse tesouro para piratas ao longo do mundo inteiro, poderosos o suficiente para talvez reunir os 4 Poneglyphs e chegar a Laugh Tale? Eu deixo esse questionamento aí para vocês. É com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição, onde vai estar nosso Instagram para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder em vídeo de perguntas. E um último aviso, a gente vai voltar a fazer live ao longo desse mês. E eu queria deixar uma coisa dita pra vocês aqui. No mês de outubro, mais ou menos ao redor do dia 12 ali, eu e Isaac vamos pra São Paulo. A gente vai estar no casamento de um amigo nosso aqui do canal, inclusive. E a gente vai estar lá pro São Paulo. Já pensou se a gente não aparece naquele podcast lá do Guto e do Mangaque? Seria legal, né? Ver a gente conversando com Evandro, diversas teorias que a gente já acertou, que ele acertou, e diversas teorias que a gente pode fazer lá. Bom, fica aí. Se vocês quiserem que a gente apareça lá, comenta lá nas redes sociais do Evandro, comenta com ele que seria legal a gente aparecer lá. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e valeu!